Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 127. Quantos aqui tem família? Levante sua mão. Levante sua mão bem alto, quero conhecer as suas famílias. Famílias. Quantos aqui tem uma casa? Para cuidar. Quando eu falo casa, não é construção de cimento e tijolo, não. Eu faço de a casa, né? Constituída de marido, mulher, filho. O que diz o Salmo 127:1? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse salmo ele nos ensina uma coisa. E se o nosso desejo é ter uma casa edificada, se isso está no nosso coração, só há uma saída: deixar o Senhor edificar aquela casa. Só quando o Senhor edifica a nossa casa, é que essa casa terá uma edificação boa, firme, sólida. Mas quando não é o Senhor que edifica, eu quero assim me desculpar com vocês, mas se não é o Senhor que edifica a tua casa, eu quero dar uma má notícia a você. Você vai trabalhar muito e não vai chegar a lugar nenhum. É o que diz a palavra. Em vão trabalham aqueles que a edificam. Em vão se esforça, em vão busca soluções. Por isso nós encontramos casas hoje que há um esforço tremendo para se manter ordem, para ser feliz, para ter prosperidade, para ter paz, os filhos estarem abençoados, marido e mulher, mas não colocam o Senhor como prioridade. E aí a Bíblia chama isso de sacrifício de tolo. O sacrifício do tolo é aquele que não serve para nada. Onde trabalha-se e não chega a lugar nenhum. E o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é que a casa seja edificada por Ele, para que você possa ter um sacrifício sábio, que é entregar-se ao Senhor. Amém, queridos? Eu queria hoje falar sobre um altar. Nós já aprendemos sobre 2 altares, né? O apóstolo Coreola esteve aqui. No mês que vem vamos estar junto com ele. Quem vai estar para Caldas Novas? Quem vai estar junto em Caldas Novas? São quantas pessoas? 7, né? 7 pessoas estão indo a Caldas Novas para estarmos juntos na rede apostólica. Quero que quem quiser ir, em novembro tem Barra Velha, Santa Catarina. Quem quiser ir, vai economizando. E nós, através do apóstolo Coreola, aprendemos que existe um altar secreto, que é aquele altar que nós temos na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento íntimo com Deus. Quantos aprenderam sobre isso? Que o altar público é reflexo do altar secreto. Que se você não tiver um altar secreto na sua vida, um relacionamento íntimo com Deus, o altar público vai ser um altar hipócrita. Isto é, você vai falar de algo que você não está vivendo. Você vai ter que entrar em teologia, você vai ter que entrar em filosofia, você vai ter que entrar em pensamentos, porque na verdade você não vive aquilo que você está falando. Mas a vontade de Deus é que você tenha um altar secreto, uma intimidade com Deus. Essa é a vacina contra a religiosidade. A religiosidade é a pior praga que existe na igreja hoje. Não existe legião demoníaca que seja pior do que a religiosidade. Não existe principado ou potestade que cause mais dano à igreja do que a religiosidade. A religiosidade é um mal terrível. E a religiosidade se caracteriza em pessoas que têm um altar público, que falam de um Deus em público, que tem uma Bíblia pública, que tem uma linguagem cristã pública, que tem uma roupa cristã pública, que tem uma aparência cristã pública, mas não tem um relacionamento íntimo com Deus no altar secreto. Então isso cria um mal na igreja, uma síndrome
que faz com que as pessoas, apesar de terem aparência de crentes, de cristãs, elas não têm relacionamento com Deus, e se elas não têm relacionamento com Deus, elas estão tendo relacionamento com o diabo. Porque no reino de Deus não existe meio termo. Quer dizer, ou você serve a Deus e você rejeita o diabo, ou você serve o diabo e rejeita a Deus. Então, é melhor o incrédulo, o não crente, que assume que odeia Deus, que não é cristão, assume que está certo que vai para o inferno, assume que não é convertido, que não conhece o Espírito Santo. É melhor uma pessoa assim, sincera e verdadeira, do que aquele que diz professar uma fé, que diz conhecer um Deus, que diz conhecer uma palavra, que diz servir um Deus, que na verdade ele não conhece. Porque através desse distanciamento entre o altar secreto e o altar público, o diabo consegue penetrar dentro da igreja de forma camuflada. E a pior coisa que tem, o que é a pior coisa para um exército? O que mais destrói um exército? Qual é o ser que o traficante mais odeia? X9. Por quê? Porque o X9, ele está no meio daquela facção, mas ele pertence a outra facção. E ele está ali para entregar os segredos, as estratégias e os pontos fracos para outra facção, para que a outra facção, então, sabendo dos pontos fracos, possam entrar. Vocês lembram? 007. E vocês viam, por exemplo, como a União Soviética tinha os soldados que eram espiões, como os Estados Unidos têm o exército com mais qualidade de espionagem é o exército judeu. Eles sabem de tudo o que acontece. Você sabia que quem fabrica o processador Intel é judeu? São os judeus? Que a Intel é uma empresa judaica? E a Intel está em todos os computadores do mundo? E você sabia que os judeus têm acesso a todos os computadores com processador Intel? E vocês sabiam que o computador que estava informatizando o programa nuclear iraniano tinha o processador Intel? O que o judeu fez? Mandou um vírus. Acabou com o programa deu uma ziquezira lá. Espionagem. O diabo, ele é repetitivo. Isso nós temos que reconhecer, porque o diabo ele não cria nem capim. Deus é criador. Mas o diabo, ele é estratégico. E a estratégia dele não muda, porque ele não é repetitivo, ele não é criativo, ele é repetitivo. E nós caímos na ladainha do capeta, e desde Eva, ele usa a mesma estratégia, e ele tem conseguido algumas vitórias, desde Eva. E qual é a estratégia do diabo? Levar o homem a ter uma aparência de que conhece a Deus, serve a Deus, sem na realidade conhecer isso. O que ele faz? Ele coloca pessoas dentro da igreja, e ele não se importa se aquelas pessoas estão salvas ou não. Ele não se importa se aquelas pessoas têm relacionamento íntimo com Deus ou não. O que ele quer é só uma aparência. Então começa a passar uma imagem para o mundo. E infelizmente todo mundo é conhecido no mesmo mover. Todos nós somos ladrões, pastores. Porque um ou outro ladrão tem no meio evangélico, todos os pastores são ladrões. Por quê? Porque o diabo infiltra pessoas, líderes, que não têm altar secreto. Esses líderes ficam na mão do diabo, nas patas, melhor dizendo. Mas é como se fosse uma corda. Já viu essas cordas de cachorrinho que tem uma molinha, que tu aperta assim, aí tu libera, o cachorrinho vai.
Aí quando você puxa, o cachorrinho vem. Aí fica controlando a distância, não é isso? Tem uma molinha? O diabo é exatamente assim, ele faz exatamente assim com os crentes. Ele dá corda. Vai lá, meu filho, vai para o monte. Vai, meu filho, vai evangelizar. Vai domingo para a igreja. Se torna um dizimista. Cola com a liderança. Quando você estiver bem evidente, quando você estiver sendo visto por todo mundo, quando você estiver, sendo reconhecido por todo mundo, já que você não tem um altar secreto, mas está nas minhas patas, eu puxo o teu tapete, derrubo você e vai ser um grande escândalo no meio da igreja. Por isso, está na hora dos pastores dessa nação começarem a pregar sobre o altar secreto. Desfocarem o culto de domingo, desfocarem as reuniões públicas, desfocarem e começarem. Não é que a reunião de domingo não tenha o seu significado profético, amém, tem. Mas o mais importante é ensinar as pessoas a obedecer a Jesus. Por isso eu creio que uma igreja tem que ter 7 colunas. E esse livro tem que sair em nome de Jesus. E mais uma coluna, a 8ª coluna, que cerca todas essas colunas. Uma igreja tem que ter, a primeira coluna, uma intercessão forte. Eu louvo a Deus. Está aqui a Soninha do coraçãozinho, a nossa pastora da intercessão. Uma igreja tem que ter uma adoração forte. Está aqui a Raquelzinha e o Ministério do Louvor, que se esforçam e trabalham para manter essa coluna na igreja da adoração. Uma igreja tem que ter um evangelismo forte. Por isso nós temos o Tiagão, que só olha para a calçada, olha para fora, e afora, e os não crentes, os incrédulos, dá bronca na igreja para a gente aprender a evangelizar. É preciso ter essa coluna na igreja. Uma igreja tem que ter um pastoreamento forte. Está aqui o pastor Marcos, ministério pastoral, que pega os novos, as ovelhinhas feridas, e trata delas, põe no colo, faz carinho. Ministério pastoral. Uma igreja tem que ter um ministério profético forte. Então nós temos Eric, Wagner, Tiaguinho, que trabalham forte nessa área profética, para trazer o frescor de Deus, para que a igreja não entre em uma religiosidade, mas possa buscar o mover de Deus. Eu tenho certeza que os profetas hoje ficaram felizes, porque teve anjo ministrando, cântico espontâneo. Aí os profetas falam, tem que ser assim todo dia. Amém? 5 colunas. Uma igreja tem que ter um ministério de ensino forte, porque uma igreja não pode ser herética. Não podemos ficar falando qualquer coisa sem saber se aquilo está na palavra, tem a base da palavra escrita, que é a nossa regra de fé. A palavra escrita é o nosso farol. Sem a palavra escrita nós ficamos à deriva. Deus tem levantado irmãs como a Silvânia e outros irmãos que têm conferido na palavra, que se responsabilizam por verificar essas coisas. A igreja precisa de um ministério mestral, forte. Amém? A igreja precisa de um ministério, a 7ª coluna, apostólico, forte. Onde nós temos o governo apostólico, aquele que se preocupa em cuidar dos fundamentos. Como é que o apóstolo Coraiola, quando se tornou a nossa paternidade, qual é a preocupação dele? Se nós reunimos domingo ou sábado? Não. Se o pastor Márcio pega de terno e gravata? Claro que não. Se vamos comprar o imóvel do lado ou da frente? Isso não é problema dele. Isso é problema nosso local. O que ele se preocupa é em que está fundamentada essa igreja. Como essa igreja está fundamentada, quais são as bases da igreja, porque a palavra de Deus diz que nós podemos edificar como nós queremos, desde que seja sobre Cristo. Cada igreja local pode edificar de uma maneira. Uns dão mais ênfase a uma coisa, outra a outra, isso não importa. O que importa é que seja sobre Cristo. E o ministério apostólico leva você a estar sobre Jesus Cristo. Então, quando ele me convidou para passar 7 dias de jejum no monte, mais 14 embaixo, acordando 4 horas da manhã, falando em línguas 2 horas, administração de manhã, de tarde, de noite. O que ele estava tentando fazer comigo, seu filho espiritual? O Márcio precisa estar fundamentado sobre Jesus.
Por isso que vamos, algumas pessoas da rede apostólica em Caldas Novas, para nós termos contato com o apostólico, para sermos ministrados. A pastora Gessimar e a pastora Kelly foram para Palmas agora há pouco tempo e receberam a ministração apostólica de cura da alma. Recebem manto apostólico. Fundamentar a igreja, porque uma igreja tem que ser curada. Uma igreja não pode ser uma igreja almática. Nós não podemos fundamentar a igreja em sentimentos. Nós temos que fundamentar em cima da palavra. Então, para isso eles estiveram lá. Para isso, em nome de Jesus, eu e Gessimar vamos para Palmas esse ano, no final do ano. Eu vou fazer o jejum de 21 dias. Ela vai fazer o de 7. Ela vai para o monte. Tu vai para o monte. Eu não vou ao monte. Eu vou ficar 21 dias na chácara. Talvez a gente vá lá fazer uma visita a eles, né, e tal. Mas ela vai subir o monte, passar 7 dias lá, dependendo de Deus, cara. Porque aquele monte é terrível. Não dá, vamos fazer uma tenda, pelo amor de Deus. É o monte oposto da transfiguração. Não vamos fazer tenda nenhuma aqui. Não é bom esse lugar. Não é bom esse lugar. É o oposto que Pedro falou. Mas apóstolos, mestres, profetas, pastores, evangelistas, intercessores, adoradores, precisam de serem discipulados. Não acreditem em apóstolos que não têm paternidade. Não acreditem nisso. Não acreditem em pessoas que não têm outras que se responsabilizam por elas. Porque todo ser humano que crê em Deus e tem a revelação da palavra sabe do princípio de estar debaixo de supervisão. O homem não foi criado para andar só. Eva caiu por quê? Estava sem supervisão. Onde estava aquele sem vergonha do Adão, enquanto Eva conversava com o diabo naquela árvore lá? Ele não estava supervisionando Eva. Eva estava sozinha. Amém, queridos? Nesse momento é que a gente vê como nós precisamos. Não é alguém que seja um ditador, que tire o nosso livre-arbítrio, que decida no nosso lugar. Não estou falando disso. Eu estou falando de um mentor. Eu estou falando de alguém que está acessível, que quando nós estivermos angustiados, quando nós estivermos com alguma dúvida, nós tenhamos acessibilidade a essa pessoa, para nós derramarmos o nosso coração, pedirmos oração, conversarmos, derramarmos nossa alma. Nós precisamos, e não é só no vertical, não. Não vem com esse papo de vertical, eu só compartilho com Deus. Isso aí é muito bonito, mas é místico. Deus não criou o homem para ficar só no vertical. Deus criou o homem para ficar no vertical, mas também no horizontal, porque se você for ver os mandamentos recíprocos da igreja, amai-vos, suportai-vos, admoestai-vos, ensinai-vos, honrai-vos, tudo isso é o quê? Mandamentos recíprocos. Nós temos que honrar uns aos outros, temos que ensinar uns aos outros, admoestar uns aos outros, amar, suportar. Olha para o seu irmão, irmão, eu olho para você com esse nariz assim meio torto, eu suporto você. Não é torto não, irmãos, brincadeira. Então nós precisamos ter um altar secreto. Essa igreja prega sobre o altar secreto. Se você quiser ficar nessa igreja e não construir um altar secreto, não vai dar. Vai ficar difícil. Quando você tiver um altar secreto na sua vida, quando você estiver conhecendo Deus que você busca, você vai conseguir, você vai ter uma consequência no público. Porque a nossa vida fora é uma consequência da nossa vida dentro. A autoridade que você vai ter fora, ela vai ser consequência do teu relacionamento com Deus. Agora tem um terceiro altar. E eu pedi autorização ao apóstolo Coraiola para colocar esse terceiro altar nessa lei, não mais dos 2 altares, mas dos 3 altares. E esse terceiro altar chama-se altar doméstico. Pode anotar aí, altar doméstico. Além do altar secreto, que é o nosso pessoal com Deus, que é a nossa vida pessoal com Deus, e esse é o principal. Sem esse não dá mais nada, nem o altar doméstico.
Não tem como você levantar um altar na tua casa se você não levantar primeiro o altar no teu coração. Entende o que eu estou falando? Olhe para o teu coração. Como está o altar de Deus? Você vê que o diabo gosta de altar. Todas as religiões têm altar. Pode escolher uma religião. Todas as religiões têm um altar. O budista tem um altar, sim ou não? Está lá. Tem lá uma plantinha. O primeiro altar é o altar da natureza. Tem a foto do cara que fundou a religião, aquela linha do budismo. E tem as fotos dos antepassados. Você faz uma reverência à natureza, você faz uma reverência ao cara que criou aquela linha lá, shintoísta, budista, tal, quê? E você faz uma reverência aos teus antepassados, altar. Se você vai na Umbanda, no Candomblé, o que tem nas entradas das casas de espíritas e pessoas? Sem falar mal de religião, não estou falando mal, estou apenas citando o altar. Tem uma coisa chamada gongá. O que é o gongá? É uma casinha. E nessa casinha tem um montão de imagens, né? Dependendo da linha que aquele centro segue, você vai ver um montão de imagens que é um altar. Se você for dentro do centro espírita, ou até numa casa de um espírita, você vai ver que tem um altar lá dentro. Quantos já entraram em casas que tinham um negocinho de Cosme Damião na entrada? Aquilo é um altar. Igreja Católica, você chega lá, tem o altar, onde está o padre. Tem, né, aqueles negocinhos, é um altar. Aí você chega numa igreja evangélica, o sujeito diz para mim, pastor, o que o senhor achou do altar da minha igreja? Eu falo, não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Só falta agora a igreja evangélica ter altar. Olha a religiosidade aí. Onde está o nosso altar? Não chame isso aqui de altar. Isso aqui é um tablado, pode chamar de palco. Palco é meio teatral, é chato, né? Vocês fizeram alguma representação hoje ali, não? Não, então não é palco. A igreja não é um circo. Ou é? Eu já ouvi um pastor pregar que a igreja é um picadeiro. Cheio de palhaçada. Eu ia rir, depois eu parei. Eu falei, é verdade. Ele falou assim, não ri não. E Deus falou, tem muita palhaçada na minha igreja. Assim como Deus já falou para mim, que muitas vezes o lugar de ministração é um palco de teatro, onde as pessoas não têm Deus, elas representam uma coisa que não tem. Aí é palco. Isso não é altar não, cara. Altar é aqui, ó. Altar é aqui dentro. Deus quer transformar essa nação. E não vai transformar com altares humanos. Ele vai transformar com altares aqui, ó. Homens e mulheres transformados aqui dentro. E sabe onde é que esse altar é construído? Quando eu fecho a porta do quarto e me entendo com Deus. Porque só eu sei o que acontece no meu coração quando eu estou sozinho com meu Deus. E quando Deus puxa a minha orelha, e quando eu vou orar e Deus se ausenta, e eu não estou conseguindo mais ouvir Deus, e eu falo, Deus, onde é que tu estás? Porque eu oro e o Senhor não me responde, e Deus fala para mim, enquanto você não consertar o pecado na sua vida, tu vai me ouvir. E isso não é um pastor pregando, não tem multidão, isso é você e Deus no teu quarto, e Deus falando do teu pecado, e isso é construir um altar. E quando você elimina o pecado da sua vida, você coloca um tijolinho nesse altar espiritual do teu coração. E quando você começa a mudar a sua forma de ser, você bota outro tijolinho. E não é tijolo físico, é o tijolo espiritual. E você está construindo um altar que não é feito por mãos humanas. Então, antes de nós falarmos em altar doméstico, eu nem vou falar do altar público. Esse aí, coitado, eu não vou falar sobre essa porcaria. Eu vou falar sobre o altar secreto e sobre... Porque um homem, ele não pode gerar um altar na sua casa. Aí vem culto doméstico. Tudo bem, culto doméstico é legal. Eu concordo. Mas culto doméstico também pode ser religiosidade. Ninguém busca Deus naquela família, ninguém ora, ninguém lê a palavra, aí chega o dia do culto doméstico. Oh, agora vamos lá. Continua sendo religiosidade. É a mesma coisa do culto domingo na igreja. É um desencargo de consciência. Não, minha família está orando, está lendo a Bíblia, está buscando. Mas se aquele culto doméstico não for acompanhado, não participar dele pessoas que têm uma intimidade com Deus no seu secreto, aquilo é mais religião. Religião. Eu acredito no culto doméstico, quando a família se reúne, e o pai vai falar para a família o que Deus falou com ele no secreto. Aí sim eu acredito no culto doméstico.
Eu acredito no culto doméstico, onde a mãe, a esposa, vai falar para a família o que Deus falou com ela no altar secreto. Eu acredito no culto doméstico, onde os filhos vão testemunhar e vão falar do que Deus está falando com eles no altar secreto. Então, quando nós construímos o altar secreto, nós, homens, as irmãs, os filhos, estarão prontos para construir um altar doméstico. Aí já não é você no altar de Deus, quebrando o pau com Deus. Porque o altar secreto, meu irmão, é uma luta. Vir a uma igreja domingo, levantar a mãozinha, cantar, é mole. Agora, quando você entra no teu quarto, fecha a porta, ou então não precisa, você está no seu lugar, lá na sua casa, e de repente você pega um violão, ou bota um CD, e você começa a cantar, e você sente um mal-estar, porque você sente que da sua boca está saindo uma lata, um barulho de lata vazia. Deus não está ali, Deus não está ouvindo a tua oração, não está recebendo o teu cântico, a presença de Deus não envolve você, e você começa a brigar com Deus. O que está acontecendo? Todos nós temos que ter essa briga, queridos. Todos nós temos que ter esse entrave, essa coisa de buscarmos a presença de Deus e encontrar com o nossa pecado, encontrar com a nossa desobediência, encontrar com o nosso orgulho. E nós falamos, Senhor, e é no secreto que nós falamos isso. Quer ver que aparece secreto? Quando as coisas apertam para você. Rapidinho você vai construir um altar, porque quando está tudo bem, você não lembra do altar. Está com dinheiro no bolso, está com saúde, tudo correndo bem. Não tem altar. Aí, de repente, o dinheiro acabou. As dívidas apareceram. A enfermidade bateu. Cadê o altar? Pelo amor, cadê o altar? Tinha um altar. O altar. Aí você vai para o altar. Aí você bota o joelhinho no chão. Aí você faz aquela oração simples. O que está acontecendo, Senhor? Onde é que está a tua mão na minha vida? O Senhor não fala comigo. Eu estou doente. Minha esposa está doente. Meu filho está doente. Eu estou desempregado, cheio de dívida. Fala comigo, Senhor. Eis que a mão do Senhor não está para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos. Não grita com Deus, ele não é surdo, cara. Ele não é surdo. Os ouvidos de Deus não estão fechados. Não precisa gritar. Você pode falar baixinho. Eu sei, Senhor. Eu sou o culpado pelo que está acontecendo, porque eu abri uma brecha na minha vida. E eu vou falar bem baixinho, porque quando você vai clamar por Deus, você grita. Agora você não vai gritar o teu pecado, né? Você não vai chegar assim no teu quarto, com a janela aberta, um montão de vizinho olhando. Eu adulterei, Senhor! Ou então, eu estou há 3 meses sem entregar o dízimo. Eu fiz uma fofoca da pastora. Você vai fazer isso? Você vai falar assim, Deus, cadê você? Eu estou te servindo. Aí o anjinho lá perto de Deus. Está nada. Eis que a minha mão não está encolhida, nem meus ouvidos fechados, mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aí você pega, aí você lembra do altar. Puxa, aí você pega um caquinho, oração, um tijolinho. Não. Aí você começa, não orava nada. Aí já começa a orar 15 minutos. Não, tá difícil. Vou marcar aqui, vou orar 15 minutos. Mas por enquanto é meia culpa. Aí você bota um tijolinho no altar do teu coração. Ai, passa uma semana orando 15 minutos, 20 minutos. Aí você pega aquela Bíblia empoeirada, que já estava lá no Salmo 91 na estante, pensando que a espanta demônio, né? O Salmo 91 é o... A vizinha dá um grito, você, ô capeta, aqui, ó, Salmo 91. Isso quando não fala de conjuro.
Aí você lembra que você tem uma Bíblia. Aí você começa a ler a Bíblia. Senhor, aí você bota outro tijolinho. Aí você vê a tua esposa doente, você lembra que você ofendeu a tua esposa. Aí vem o tijolinho do perdão. Minha esposa, pô, que dia. Aí tua esposa lá cheia de febre, doente, você todo culpado, né? 10 anos atrás eu levantei a voz para você. Aí a esposa, o que você está falando, cara? Tá maluco? Não, eu estou colocando o tijolinho do perdão aqui do meu altar, porque está tudo caído. E eu já estou perdidaço. E vai botando. É Bíblia, é oração, é perdão, né? Verdade. Então, puxa, preciso conversar com o meu discipulador. Quem é meu discipulador mesmo? Pastor, quem é minha paternidade? Meu irmão, você esqueceu quem é seu pai? O meu altar caiu. Aí você vai botar o altar, você vai lembrar que tinha uma paternidade. Oi, fulano, quem é? Aqui é seu filho. Meu filho? É filho? Quem é filho? Filho pródigo. Você voltou. Aí tá, bota lá o altar você honrar a sua liderança, você ouvir e lembrar de ligar. Aí o líder que é experiente fala assim, tá passando algum problema. Porque você vai construindo o altar. Aí você construiu o seu altar. Você está se relacionando com Deus, você está afinado com Deus. Aí é hora de levantar um altar doméstico. A pior coisa que tem é um marido querer governar a casa, se Deus não governa ele. Porque a palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça da igreja, assim como que o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça do marido. Como é que um marido vai ser autoridade sobre a esposa, querer enquadrar a esposa, querer dominar a esposa, querer santificar a esposa, se o cara não está debaixo do altar de Deus? Ridículo, porque não tem autoridade. E a pior coisa que tem é uma autoridade sem autoridade. Concorda comigo? Uma autoridade sem autoridade é a pior coisa que existe. Como é que o cara vai exercer autoridade sobre os filhos, se ele não está debaixo da autoridade de Deus? Então o homem tem que reconstruir. Já apagou esse troço aqui? Meu Deus. Voltou. Então, se o Senhor é quem edifica, então nós precisamos buscar esse altar. Agora, vocês imaginam um lar onde a esposa não tem intimidade com Deus, o marido não tem intimidade com Deus, os filhos não têm intimidade com Deus, vamos fazer um culto doméstico. Vamos fazer um culto doméstico. Aí o marido fala, vamos ler o Salmo 23. O filho, não, nada de Salmo 23. Tem que falar aqui o Efésios 4, porque o senhor não está sendo bom pai, não. Aí a mãe, nada disso, está todo mundo errado. Tem que falar aqui sobre os 7 princípios da honra da mulher. Garrou. Porque cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha. Porque estão no ego, estão no orgulho. A casa não é mais uma unidade. A casa não é um lugar que converge para a presença de Deus. A casa é um lugar onde cada um quer impor a sua opinião, o seu ponto de vista. Isso não é casa. Isso é casa sem altar. Onde as discussões são diárias. Onde não existe uma linha do Espírito Santo governando a casa. Porque na verdade ninguém tem altar. Agora, quando você tem um altar secreto e você vai construir o altar doméstico, vai fazer o culto doméstico. Então, uma vez por semana, nós vamos tratar do altar de Deus na nossa casa. Então, o marido, ele vai ter o que falar, porque ele passou tempo na presença de Deus. E quando uma família vê que o marido tem intimidade com Deus, eles param para ouvir e respeitam. Porque a família é que julga o familiar. Todos vocês aqui podem me julgar. Todos vocês aqui podem falar algo, mentira, fofocar, caluniar, fazer o que quiser. Só tem uma pessoa aqui que eu vou me preocupar com a opinião. Quem é? Gessimar. Não. Por quê? Por que eu tenho que preocupar com a opinião da Gessimar? Porque eu tenho que ter um altar na minha casa.
Porque ela sabe da minha intimidade. Porque ela sabe o meu levantar. São 27 anos dormindo na mesma cama. Mesma não, já mudamos algumas vezes, né? Mesma não daria, não. 27 anos na cama não dá. Mas são 27 anos dormindo ao lado dessa mulher. Então ela sabe quem eu sou. Vem uma pessoa e fala assim, não, Márcio, eu acho que você é assim, assim. Eu disse, mas o que você acha? Não acho nada, não. Então, você não acha nada. Porque eu vou conferir com a minha esposa. Porque eu preciso de alguém que tenha uma opinião. Assim também os maridos, eles têm uma opinião, agora tem que ter secreto. Tem que ter vida com Deus. Olha a nossa responsabilidade. Levantar uma família no altar de Deus. Como é que eu gero uma esposa na presença de Deus? Como? Porque eu sou responsável. A apóstola Marili falou uma coisa interessante aqui. O homem é provedor. Tudo bem. Isso não quer dizer que a mulher não possa trabalhar, né? Quantas mulheres trabalham aqui? Levante sua mão. Levante sua mão. Você que trabalha. Fique, vamos levantar. Nós não somos uma igreja de mulheres que ficam em casa. Nós não ensinamos isso aqui. Amém? Nós não ensinamos isso aqui. Não estamos dizendo que a mulher tem que parar de trabalhar. Não. Nós estamos dizendo que o homem, em essência, é o provedor. Olha, porque esse provedor não é quem tem que dar dinheiro, não, também. Mas o homem é provedor do dinheiro, é provedor da unção, é provedor da paz. Então eu quero dar uma notícia para os maridos. Se o seu lar não vai bem, você é culpado, cara. Você é culpado. Você, marido, é responsável por um sacerdócio na sua casa. Mas, pastor, o senhor está sendo cruel. Não, você está sendo relapso com altar secreto. Não tem altar secreto, não vai ter altar doméstico. Você vai falar o que para sua esposa? Você vai edificar como a sua esposa? Você não tem vida com Deus. Então, os maridos têm que construir o altar secreto. Então, eu sei que você chega cansado do trabalho. Tem gente que eu atendo o telefone e tem voz de sofá. Você sabe o que é voz de sofá? Olá, meu irmão, tudo bem? Ô, pastor, tudo bom? Eu falei, o cara está no sofá. É verdade. Meu irmão, sofá, ele não vai levar você a lugar nenhum. Existem inimigos que entram na nossa casa. O que está... Diante de que você está se curvando? Está se curvando diante de Deus? Você coloca o joelho no chão. Eu não quero mistificar o joelho, não. Mas você tem o hábito de colocar o joelhinho no chão para orar? Você tem o hábito de desligar tudo na sua casa antes de dormir, fechar, botar o joelhinho no chão e ali ter o seu tete-a-tete com Deus? Ou você chega em casa cansado e vai relaxar vendo uma televisão? Porque a televisão relaxa, né? Então o diabo criou a televisão para você relaxar. Você chega do trabalho cansado, estressado, senta no teu sofazão lá e fica lá vendo aquilo que você não está entendendo nada. É só os olhos que vão distraindo com alguma coisa nova. Quando você vê, está vendo Salve Jorge, está vendo uma mulher pelada, e você está assim, ó. Aí a mulher, que isso, rapaz? O que você está vendo aí? E foi. Aí pega o controle remoto e nessa hora, cara, você vai rir, cara. Porque nessa hora que parece a mulher pelada, você não acerta o botão, cara. Entra um capeta no controle, tu dá soco no controle, pisa e o canal não muda. Pisa no inimigo. Porque hoje as programações, eu estou falando mulher pelada, estou falando filme pornô, não. Estou falando filme pornô, estou falando que hoje você está vendo um filme e parece uma cena de sexo. E eu, por exemplo, sou um cara absolutamente envergonhado. Eu não consigo ver uma cena de sexo com uma família na sala. Eu sou assim. Tem gente que sei lá, se sente à vontade, não sei. Cada um tem o seu cada um. Mas, por exemplo, se eu tiver com a Débora, a Raquel ou a Gessimar e aparece um cara transando com a mulher, eu fico todo sem graça. E às vezes eu estou cansado vendo assim, a Gessimar, Márcio! Cadê o controle? Cadê o controle? Olha o Braddock. Uau, 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 até o Braddock começa a latir. Por quê? Porque às vezes nós nos curvamos diante da televisão. Deus te deu uma televisão, você vai ver um programa, você vai ver um... Poxa, que legal, sabe? Tem muito programa interessante, principalmente na TV fechada, por assinatura.
Mas se você bobear, você vai estar todo dia fazendo um altar à televisão. E se bobear, você passa mais tempo na televisão do que diante de Deus. O diabo então criou esse negócio para você se curvar. Pô, quantos aqui se curvam diante de um computador? Teve um irmão aqui que fez um jejum de Facebook. Achei legal aquilo. Aí imagino, né? O cara fala assim, 1 mês sem Facebook. Aí tá, no primeiro dia vai bem, no segundo mais dor de cabeça. Facebook, dor de cabeça, começa a se coçar, suar frio. Aí ele vai no médico, o que é isso, doutor? Isso aí é síndrome de abstinência de alguma coisa. Você é viciado em alguma coisa? Facebook, ai meu Deus, Facebook. Estou 3 dias sem Facebook. Estou ficando com placas vermelhas no corpo. Mas, cara, você se dobra daquilo. O computador é uma coisa boa, Facebook é excelente. Você entra lá, vê os recados, faz o que tem que fazer, abençoa, compartilha, tem que compartilhar. Sai fora, cara. Não vai ficar até o teu olho ficar vermelho. Tem gente que eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é entrar para ver os meus e-mails. Eu faço uma revisão nos meus e-mails e vou entrar no Facebook. Aí eu vejo assim, uma pessoa fala assim, sono, bateu o sono, fui. Isso 8... Mas peraí, olha só. Não, peraí. Para quem fica, fui, né? Mas eu olho assim, pô, são 8 horas da manhã. O cara falou aquilo há 4 horas. Ele falou isso 4 horas da manhã, cara. 4 horas da manhã o cara fala, bateu o sono, fui. Fui para onde? Fui para trabalhar, para tomar banho, para se arrumar para trabalhar? O Gessual pode falar isso. 4 horas da manhã ele fala assim, bateu o trabalho, fui, que é a hora que ele sai para trabalhar. Aí eu acredito. Mas tem gente que fica de 10 horas da noite até 4 horas da manhã. Facebook. Acende uma velinha pro Facebook, querido. Bota lá uma comidinha, lá um docinho pro Facebook, trata ele bem. Bota uma coleirinha, Facebook. Vem cá. O que é isso? É o meu Facebookinho do coração aqui de estimação. Querido, o Facebook é de Deus, cara. A internet é de Deus para abençoar, para você divulgar a palavra de Deus, mas pode ser um instrumento do diabo. O pastor que eu conversei ontem é um pastor que trabalha com TBI. Ele é um analista de sistemas que trabalha com TBI. Cara, ele falou comigo umas coisas, ele falou assim, pastor, se eu fosse você, não entrava mais nada de rede social, porque não existe privacidade. Querido, olha o que eu vou falar para você. Quem falou isso é um profissional. O que você digita está registrado. Cara, e ele falou para mim, ele falou assim, outro dia eu comecei a postar sobre corrida. E no Google, você vai lá, planilha de 21 km, treino de não sei o quê, dieta de corrida. Aí apareceu um anúncio. Eu entrei na rua, no e-mail, apareceu um anúncio de venda de tênis. Falei, como é que o cara... Você vende tênis por quê? Porque eu postei tanta coisa de corrida que eles sabem que a minha necessidade é tênis. Eles sabem o que eu digito, cara. E tem um negócio lá na Google chamado Big Table. Mesa grande. Que registra tudo que toda a gente do mundo, programa e computador, digita, está lá nessa Big Table. Tudo que você botou. E se um dia o diabo quiser levantar a sua vida e falar assim, levanta aí a ficha do pastor Márcio, é só botar o meu e-mail. E no meu e-mail, através do meu e-mail, tudo aquilo que eu digitei está registrado. Então, meu irmão, eu não sei o que você andou digitando. Mas se você não andou digitando coisas boas, começa a orar pelo sobrenatural no Big Table. Porque só Deus pode apagar, cara. Então, queridos, cuidado com o que você digita. Porque está registrado. E a hora que o diabo quiser, bota no ventilador. Ih, rapaz, que silêncio. Caiu.
Aí vem a notícia, até 2020, sei lá, 2016, todo brasileiro vai ter um computador. E todo brasileiro vai ter internet. Por quê? Porque todo brasileiro precisa estar sob controle. E isso eu não vou entrar nesse, porque isso já é uma preparação para o anticristo, meu caro, porque quando o anticristo chegar, ele vai ter o controle total sobre a tua vida. E ele vai levantar lá, você não foi arrebatado, meus pêsames. De repente a pessoa que está do teu lado sumiu. Primeiro você vai pensar que está tendo uma visão, uma coisa, depois você olha para o outro lado e sumiu também. Aí você vê assim, fiquei. E quando você ficar, o anticristo vai saber se você tirava uma de cristão ou não. E vai falar, você dizia que era crente. E nessa hora você tem duas atitudes. Ou você fala, crente, eu? E fica. Ou então você fala, eu sou crente mesmo. Pá, morre. E aí você é salvo porque morreu. Porque na tribulação só vai ser salvo quem morrer. Amém, querido? Então, eu não quero estar aqui na tribulação. Você quer? Então, para de digitar besteira. Amém, querido? Amém? Então, você tem que curvar-se diante do Senhor. E levar a tua família ao altar do Senhor. Então, eu quero profetizar uma igreja nessa nação. De homens que vão levantar um altar na sua casa. Eu quero perguntar a você, homem. Qual é o altar que tem na sua casa? É a televisão? É o computador? É o sofá? Porque quando você está doido para chegar em casa, você está doido para ter uma conversa com Deus? Ou você está doido para ligar aquela televisão de 40 mil polegadas HD, naquele sofá que vira de cabeça para baixo? E o diabo ainda fala assim, clica aí na Smart TV. Não precisa nem ligar, não vai para outro quarto pegar o computador. Internet. Olha lá, eu. E tem coisa para digitar na TV também. Cuidado, porque você digita ali. Então está na hora dessa nação. Eu conversando com o pastor Marcos ontem, nós temos um ponto em comum. Não podemos falar em restauração da nação. Agora. Não podemos falar em restauração do Rio de Janeiro. Agora. Porque nós temos que falar agora em restauração de altares caídos nas famílias. O Eric estava falando que na Argentina não se prega sobre família, porque eles vivem a família. Infelizmente no Brasil nós temos que pregar muito sobre família, porque não estamos nesse nível ainda. A Argentina teve um avivamento na década de 50 e 60, que o discipulado ele foi algo muito forte. E hoje as famílias argentinas, elas não precisam se pregar sobre família. Eles vivem isso. Aqui no Brasil, não. Essa palavra que eu estou dando hoje aqui, não interessa ser dada por aí. O máximo que você tem é uma reunião semanal pela família para expulsar os capetas, mas não é para discipular. Amém? Agora, para se ter um altar doméstico, tem que se ter um altar secreto. Para se ter um altar secreto, você tem que ser discipulado. Então, por isso que nesses 7 ministérios, existe um 8º ministério que cerca todo mundo, chamado discipulado. E que enquadra todos eles. E que vai ensinando você a obedecer a Jesus. E que vai ensinando você a obedecer os mandamentos de Jesus. Ao que diz a palavra de Deus. Não é um discípulo, você não vai ser discípulo de ninguém. Todos são discípulos de Jesus. No discipulado, apenas um discípulo mais experiente ajuda outro discípulo menos experiente. Mas todos são discípulos de Jesus, a obedecer a Jesus. Porque o mais experiente já passou por problemas. Ele já vivenciou crises com Deus, ele já vivenciou situações com Deus, e ele pode te ensinar o que está acontecendo com você. Ele pode te dar dicas, ele pode passar a experiência dele. Isso é o discipulado. O discipulado não é alguém substituindo Deus na sua vida. O discipulado é alguém passando a experiência que ele teve ao longo da caminhada. E é bom, né? Quando eu já aconselhei vocês, entra no site do apóstolo Coraiola, www.servodaorelhafurada.com.br. Eu não sei se foi o apóstolo que clonou o Eric clonou o apóstolo, não sei. Mas
Aí você entra nesse site e você vê lá, tem um vídeo que o nome da palavra é o servo da orelha furada, que ele, aqui em Campo dos Afonso, dá o testemunho dele. São 5 filmes, se não me engano, porque é uma palavra longa. Primeiro você vai ver o Juarez novinho, com cabelo ainda, tinha, né? Os irmãos lá, tudo lá, a gente estava naquele seminário, você vai ver o pessoal e você vai ver o testemunho dele. Como que ele teve as suas experiências com Deus e como ele pode nos ensinar, né, através da experiência dele, como ele pode passar a experiência dele para nós. A melhor coisa que tem é você estar sendo mentoreado, assessorado, ajudado por uma pessoa que já tem mais tempo de estrada que você. Porque ele já sabe, a pessoa já sabe, já passou por aquilo ali. A palavra de Deus diz que Jesus aprendeu naquilo que ele padeceu. Isso é tremendo. Porque o Filho de Deus, o Deus homem, aprender o quê? Naquilo que ele padeceu. Aí, o diabo se apresenta para acusar você diante do Pai. E aí quem se coloca no meio? Entre você, entre Deus, entre você e Deus. Jesus. E ele mostra as marcas, e ele tem um argumento. Ele fala assim: Satanás e Deus, meu Pai, eu quero interceder pelo meu filho, pelo aquele filhinho lá. Eu quero interceder pelo Marco Aurélio. Que o diabo apareceu para acusar o Marco Aurélio. Aí o diabo fala assim: que autoridade você tem para defender o Marco Aurélio e ser advogado dele? Porque eu já fui igual a ele, carne. Eu sei o que ele passa. E só pode ser advogado de alguém e pleitear uma causa se você conhecer a causa. Como é que o advogado vai defender alguém ou acusar se não conhece o processo? Jesus conhece o processo. Temos advogado no céu, Jesus Cristo justo. Ele se coloca entre nós e o Pai, apresenta as marcas e fala: eu passei pelo processo que hoje ele passa, as tentações que vêm sobre ele, as provações que vêm sobre ele, as fraquezas dele, eu passei por tudo isso, e eu sei o que ele está sentindo, e eu morri por ele, e eu derramei o meu sangue por ele. Aí o Pai bate o martelo: inocente, está debaixo do sangue do meu filho. Amém, queridos? Sabe o que Deus falou comigo um dia? O juiz, ele julga? Sim ou não? O juiz julga ou não julga? O juiz não julga. O juiz sentencia. Quem julga é o júri. Quando é júri popular, ele pergunta para o júri: vocês analisaram o caso do fulano? Analisamos. E o que vocês têm a dizer? Culpado ou inocente? É o juiz que julga? Eles falam culpado. O que o juiz faz depois então? Ele estabelece uma sentença. Cuidado. Só Deus pode sentenciar. O diabo vai te julgar. Os homens vão te julgar. Tua família vai te julgar. Mas a sentença só Deus dá. E todo mundo pode te condenar. Mas Deus bate o martelo e fala: inocente. Amém, queridos? É por isso que muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e falamos assim: Cíntia, pelo que ela fez, se eu fosse Deus, ela não estava nem viva. Não é verdade? A gente se espanta com a misericórdia de Deus. Eu sou prova disso, queridos. Eu sou prova disso. Eu estou aqui porque Deus é misericordioso. Porque Deus bateu o martelo e não me sentenciou, embora todo mundo me julgasse. Entende o que eu estou falando? Então só Deus tem a sentença. Isso é uma coisa tremenda. Tem muita gente sentenciando. Você pode chegar para ele e falar: Érico, você é um cara que vacilou. Érico, tudo bem. Você é um cara que merece ser esquartejado. Você está sentenciando o cara. E sentença com quem? Com Deus. Aí você vê assim, Deus tratando o Érico com misericórdia. Eu não entendo esse Deus. Que Deus é esse? Não entendo essa misericórdia de Deus. Tem gente que não aceita o irmão.
não consegue conviver com o irmão, porque não consegue entender como é que Deus perdoou aquele irmão e aceitou o irmão como é que está, e não entende como é que Deus pode dar uma nova oportunidade. Eu quero falar uma coisa para você aqui nessa noite. Talvez alguém tenha falado para você que você não tem mais oportunidade, mas eu quero falar, Deus não bateu o martelo. Um dia, vou contar só uma parte. Um dia eu entrei nessa igreja aqui como visitante. Eu era pastor dessa igreja. Eu tive que me afastar do ministério pastoral. E um dia eu entrei aqui como visitante, fiquei escondido atrás da mesa de som ali, ó. Onde está o Leandro lá em cima, atrás do Leandro. E eu falei para o operador de áudio, que eu nem me lembro que era na época. Pelo amor de Deus, não deixa ninguém saber que eu estou aqui. E ali abaixado atrás da mesa de som, Deus falou assim, eu comecei a chorar, porque eu estava visitando a minha igreja. E Deus falou assim comigo, Márcio, olha, Senhor, você quer uma nova oportunidade? Eu falei, eu quero. Olha só, Márcio, presta atenção. Eu não tirei a sua unção. Eu vou te dar uma oportunidade hoje, a única. Nunca mais se terá uma nova oportunidade. Gente, todo mundo me sentenciou. Mas a sentença de todo mundo não vale. E Deus me absolveu. E se Deus me absolveu, a única palavra que eu tenho que falar para o diabo é, você vai ter que me engolir. E tem mais. Se alguém não concordar com a sentença de Deus, fala com o juiz. Eu não tenho nada com isso. Se Deus decidiu dar uma nova oportunidade para você, marido, se Deus decidiu dar uma nova oportunidade para você, mulher, para você, filho, para você, pai, para você, mãe, se Deus agiu com misericórdia, ninguém tem nada com isso. Deus foi a teu favor, que as pessoas que não concordem, conversem com Ele. E há pessoas aqui nessa noite, que Deus está dando uma nova oportunidade, está falando com você. Você entrou aqui hoje, achando que Deus se afastou de você, mas Deus está te dando uma nova oportunidade. E se Deus está dando uma oportunidade, agarre, porque Ele pode fazer isso. Ainda que todos os homens condenem você, mas Deus te absolvendo, vai por Deus. Aí eu pude perceber uma coisa, porque eu era ensimesmado. Eu dependia de Deus, mas eu achava que eu era o cara. Sabe aquele pastor que faz tudo na igreja? Prega, ensina, dirige o louvor, intercede, evangeliza, pastoreia, faz apelo, ele mesmo vai na frente. É. Sabe que esse cara sou eu, era eu. É. Esse cara era eu. Amém, queridos? Mas um dia eu perdi. Porque se você está estribado na tua força, Deus vai tirar a tua força. Você vai ficar sem chão, meu cara. Em que você está estribado? Em que você está sustentado? Se você está sustentado em alguma coisa que não é Deus, Deus vai tirar de você. Para que você aprenda o quê? A depender dele. Aí eu comecei a entender. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será abalado. Você sabe que eu comecei a acertar esse versículo depois que eu me reergui. Porque eu sempre errava. Eu falava 10.000 à esquerda, 5.000 à direita. Eu nunca acertava. Mas esse versículo foi tão real na minha vida, e é na sua também, porque você tem que aprender a não se estribar no homem. Todo mundo pode cair, mas se Deus está mantendo você de pé, ninguém vai te derrubar. Cara, sabe o que eu aprendi? Eu vou terminar com essa lição. Você que tem que montar um altar secreto na sua casa e também um altar doméstico. Meu irmão, quando Deus quer botar você em pé, o inferno vai se levantar para derrubar você. Ninguém te derruba. Porque Deus decretou que você vai ficar de pé. Agora, vou falar uma outra coisa para você. Quando o juízo de Deus vem para te derrubar, todo o céu vai se levantar para te segurar. A família vai levantar para te segurar. Os amigos, ninguém vai conseguir. Porque quando Deus decreta que um cara cai, ele cai. Porque a palavra de Deus diz, quando um homem cai, para o Senhor cai. E quando está em pé, para o Senhor está em pé. Por que você está em pé ou você cai? Para você aprender a depender de Deus. Então, quando um homem cai, ele tem que aprender a falar assim, meu Deus,
Eu estou em tuas mãos. É fácil você falar que está nas mãos de Deus quando você está no chão. Agora, e quando você está em pé? E quando você está sendo usado por Deus? E quando você está na evidência? E quando você está sendo elogiado? Ontem eu ouvi uma coisa. Não vou falar o que eu ouvi. O Gustavo sabe disso. Teve que entrar por aqui e sair por aqui. Macaco velho, cara. Existem coisas. Jesus, presta atenção. Bom mestre. Entrou por aqui e saiu por aqui, cara. Por que tá me chamando de bom, cara? Pô, Jesus, o cara está te honrando, porque hoje tem a tal da honra, né? A doutrina da honra. Aí o cara chega, bom mestre, e aí Jesus, está vendo? Está me honrando. Isso é honra. Estava nada, era um safado hipócrita. Tem muita gente que chega do teu lado para te elogiar, isso é falso, cara. Aquilo ali é armadilha. Que bom mestre. Não tem, aí, então, quando você é elogiado, às vezes, você tem que desconfiar. Assim, peraí, que história é essa? Não é que a pessoa... Não, é porque você tem que ser vacinado. Tanto para elogio quanto para crítica. Isso é o altar, cara. Você tem que ter o altar de Deus na tua vida. Você não pode viver no vento dos homens. Porque os homens, cara, levantam para você raminho de oliveira no domingo. E na sexta-feira estão te colocando o cravo na cruz, cara. Os mesmos caras que levantaram raminho no domingo de Ramos, Hosana, 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 crucificam na sexta-feira. Trocaram Jesus por Barrabás. Você bota o homem como referencial na tua vida, você vai ficar que nem um macaco pulando para cima. Entendeu? Você tem que ter Deus. Então, às vezes, você tem que ser como aquele defunto. Diga para o seu irmão, você é um defunto. Eu profetizo agora, você é um defunto bem defuntado. Bem defuntado. E aí chegou isso não é piada de sogra não, tá? No sepultamento. O cara chegou do lado do caixão, o defunto lá. E o cara chegou. Gente, vem aqui, quero falar uma coisa. Esse homem é um homem maravilhoso. Nunca vi uma pessoa como essa. Bondosa, solidária. Nos piores momentos da minha vida, ele me ajudou, a mim e minha família. Nunca disse não para ajudar alguém. Nunca recuou a mão para abençoar alguém. Todo mundo, e o defunto? Tá nem aí. Todo mundo ficou, aí passou. Aquele cara foi embora, chorando e tal. Passou 10 minutos, chegou outro cara. Gente, vem aqui. Outro cara que vai elogiar o defunto. Olhou para o defunto, eu quero falar, esse cara aqui é um safado. Ele deu uma cantada na minha mulher, eu fiquei sabendo hoje. Pena que já morreu, senão matava ele. Eu fiquei sabendo que ele deu uma cantada na minha mulher. Que ele fez mentira, fofoca, fofoqueiro, apontando para o defunto. Hipócrita, safado. O defunto é um morto. Irmãos, tem gente que vai fazer a tua caveira, cara. Vai falar mal de você por trás. Vai fazer fofoca da tua família. Vai te caluniar. Cara, vão te arrebentar. Se você for um defunto. Mas o problema é que nós não somos crentes mortos para o mundo. Nós estamos vivinhos da Silva. Ele não precisa nem pisar no calo. Encostou, já estamos... Aí o diabo fala de forma sarcástica. O defunto viveu. É a alegria do diabo ver um defunto levantar. Ele sabe que você tem calo. Ele sabe que você tem coisas que te machucam. Ele é doido que você começa a mexer no caixão e você fala, olha, eu sou defunto, mas não fala isso que não dá para continuar morto. É ou não é verdade? Agora, da mesma forma que você tem que ser imune às críticas destrutivas, essas sujeiras todas tentando fazer com você, você também tem que ser imune aos elogios. Porque eu não sei o que é pior, cara. Se é a crítica ou o elogio. Porque você quer conhecer um homem, dá poder para ele. Botar ele em uma posição de poder, que vai conhecer o caráter dele. Eu não sei o que é pior.
A fofoca, a calúnia do diabo, ou o elogio de alguns irmãos, entre aspas, que gostam de... Por isso que negócio de elogio, eu já fico logo me coçando, cara. Eu não gosto desse negócio, pastor, deixa eu levar a sua pasta, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Lembra disso, Marco Aurélio? Pelo amor de Deus. Eu fiz parte de uma igreja que se levasse a pasta do pastor, você não ia ser promovido. Quem que vai ser esse cara? Tá rindo, né, Jesus? Falei, mas minha pasta para quê? Eu não estou aleijado. Quem leva pasta, cara? Vai buscar Deus, cara. Vai se converter, rapaz. Que negócio é esse? Nós temos que, vamos relacionar. Por que me chamas bom? Todos nós somos servos inúteis. Eu cheguei numa igreja há pouco tempo atrás, uma igreja que todo mundo me conhece, uma igreja grande, mais de 3.000 membros. E a liderança lá na Zona Sul, todo mundo me conhecia. E o pessoal vem brincar, né? Alô, aí vem o pastor, doutor, eu não sei o que eu chamo ele, se ele é pastor, se ele é doutor. Eu falei, para, é servo inútil. Me chama de servo inútil, me chama de servo que não serve para nada, porque a palavra de Deus diz que só é servo inútil quem faz tudo perfeito. Depois de fazer isso tudo perfeito, aí você está promovido a servo inútil. Se eu for chamado de servo inútil, é porque eu fiz a coisa certa. Vamos acabar com esse negócio? Vamos ter Deus como referência na nossa vida? Amém, queridos? Vamos colocar Deus como... Vamos ser desconfiados no espírito, sabe? Aquela desconfiança santa. O nego vem com muito, com muito elogio, o pessoal vem com crítica. Um quer derrubar a gente, o outro quer derrubar através do elogio. De qualquer maneira, todo mundo quer derrubar. Bajulação, puxa-saquismo. O cara vem com... Sabe com um negócio que não bate? Quero carregar a tua pasta. Dá um negócio assim, você vem uma carga negativa agora. Tem gente que fala assim para mim, pastor, depois que eu vi aquele irmão, eu deprimi. Eu falei, é porque você absorveu a carga negativa dele. Vê se ele não ficou alegre. Depois que eu me abri com você, eu fiquei alegre. Ele pegou a tua positiva. Aí, pô. Claro que... Não existe isso, cara. Você, acorda 4 horas da manhã. Vai dormir 9 horas da noite, ficar aconselhando até meia-noite, 1 hora, vai levar tua carga positiva, Tu acorda cedo, dorme tarde, ficou aconselhando, vai ficar cansado. Aquele aconselhamento acabou comigo. Acho que o capeta roubou minhas forças. Quer dizer, que história é essa, cara? Você não tem Deus como referencial, cara? A família está reunida para o culto doméstico, é Deus como referencial, ensinar a família a obedecer a Deus. Como é que você toma decisões na sua vida? Você vai mudar de emprego? Você vai fazer uma viagem? Eu estou há 14 anos orando pela França. Eu sou maluco de ir para a França? Eu sou maluco, Gessimar, de pegar uma passagem de avião, chegar lá na França. Olha, eu sou missionário na França. Aí a alfândega, pode voltar. Aqui, pode voltar. Meu irmão, eu tenho que saber o tempo certo de Deus. Eu tenho que ter Deus como referencial para tudo que eu faço. As meninas precisam casar, não é? Apareceu o primeiro boyzinho na igreja bonitinho. É ele, eu estou sentindo um arrepio aqui. Levantou, ai meu Deus, me dá um sinal. Se a luz piscar é porque é ele. Para com isso, cara. Aí depois casa com a pessoa que não é de Deus, vai sofrer pra caramba e vai ter que aceitar. Porque, meu irmão, botou aliança, é até que a morte os separe. Depois não precisa orar para Deus levar. Deus leva. Eu nem vou contar a minha história que você já conhece, né? É verdade. Mas por quê? Porque tomou uma decisão precipitada. Entrou no emprego que não orou antes. Fez uma viagem que Deus não respondeu. Não faça como eu fiz uma vez. Eu tinha chamado para ser pastor em tempo integral, mas ser pastor e Deus estava demorando. Deus demora, cara. Olha só como é soberbo. Ele fala que Deus demora. Deus nem tem a ver com nada com o nosso relógio. Aí eu falei assim, Deus, está demorando muito, se tu não tens um plano para mim, eu tenho. Olha, cara, o idiota. Um crente idiota. Se tu não tens um plano para mim, eu tenho. Aí Deus, legal, 3 anos de deserto, cara, tomando na cabeça, crise em tudo quanto é lado. No final de 3 anos, e aí, meu filho, tá bom o teu plano?
E aí, vamos conversar? Porque na criança a gente põe na cadeira de pensamento, né? As minhas filhas assim, faziam uma coisa errada, senta aí. Aí sentava, aí ficava. Aí passava 5 minutos, pensou? Não pensei não. Depois de 1 hora pensei, não estou certa. Depois de um tempo, pensei, eu estou errado, eu não devia ter feito. Então pode sair. A mesma coisa é a gente. A gente erra, Deus bota a gente na cadeira de pensamento. Aí começa a vir problema, e pastor ora, e chama discipulador, e faz a campanha das 7 sabonetes, 7 com rosa, e o negócio não sai, porque você cavou o deserto. Aí depois que passa pelo de disciplina, Deus pergunta, e aí, meu irmão, você tem uma coisa para falar? Eu não tenho que falar, só tenho que chorar. Me perdoa, Senhor. Eu falei do que não sabia, que nem Jó. Falei de coisas que não sabia, era soberbo. Ah, então pode sair da cadeia de pensamento. Aquele negócio de eu falar que eu tinha um plano para mim, Senhor, eu fui um idiota. Que bom, meu filho, que você reconheceu que você foi um idiota. Então agora você pode sair do deserto. Olha o deserto que você está passando. Pensa se você não foi um idiota. Não, eu estou falando para você o que Deus falou comigo. Porque nós temos que ter coragem para assumir a nossa idiotice. Não, a palavra idiota não é palavrão. Idiota é uma palavra, é um boçal, uma pessoa que não tem juízo, uma pessoa que agiu precipitadamente. E nós, quando confrontamos Deus, nós somos idiotas. Se você quiser competir com Deus, a vontade dele, nós somos idiotas quando nós temos contra a vontade de Deus. Então a menininha que quer namorar fora do tempo de Deus é uma idiota. O rapazinho que quer transar com a primeira namoradinha que ele tem é um idiota. Ele vai colher problema na vida dele. E depois fica dando trabalho para discipulador, cura da alma. Por quê? Anos e anos de rebeldia, desobediência, vem todo marcado, ferido. Aí haja cura de alma. Tomou decisão errada. Foi viajar sem a autorização de Deus. Ah, eu recebi um chamado para o campo missionário. Pastor, Deus me falou que eu sou missionário. Então me mande. Não, cara, não é o tempo. Então eu vou assim mesmo. Vá. Idiota. Aí depois a gente vê isso, né, Gessimar? O cara passa fome. Não é a fome que vem do reino, aquela fome do missionário que está num plano. Mas é a fome da idiotice. É a fome da vontade humana que o cara foi na força dele. Quantas pessoas hoje estão sofrendo porque não tem altar de Deus? Quantas famílias estão apanhando, estão sofrendo porque não construíram um altar doméstico? Amém? Então, queridos, precisamos ter um altar doméstico. Como está o seu altar doméstico? Não estou falando de um negocinho para Cosme e Damião, nem um olho de boi atrás da porta, nem os 7 sinos da felicidade. Eu estou falando aqui, ó, no coração. Porque quem quer altar físico é o diabo. O diabo gosta de sacrifício de animais, docinho, copinho de não sei o quê. Deus, Ele quer o teu coração, o nosso coração.